E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à conexão dessa semana, ainda mais hoje que a gente vai falar sobre um tópico maravilhoso. Nós vamos falar sobre a igreja. Igreja, o poder do nós. Nós teremos semanas incríveis onde Deus vai se manifestar no nosso meio e nós seremos transformados de glória em glória. Então esteja com seu coração atento. Eu declaro que o seu coração é um bom solo, onde a palavra de Deus vai produzir a 100 por 1. Amém, é isso aí. A gente vai começar hoje no tópico de hoje falando o que é ser igreja. Né? E eu peço com que você já abra aí sua Bíblia de papel, é isso mesmo, Bíblia de papel na mão. Abre aí comigo em Mateus capítulo 16. E nesse capítulo, aliás, nessa passagem, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas têm dito acerca de quem eu sou? E eles dizem: você é um dos profetas, você é Elias, você é João Batista. Mas Jesus vira para eles e fala: o que vocês dizem que eu sou? E Pedro vem pela inspiração do Espírito Santo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e responde: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E com base nisso, ele dá o verso que eu peço para que você leia aí comigo, no verso 18, Mateus capítulo 16. No verso 18 diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus usa um termo aqui, um termo no grego, que tinha a ver com uma reunião pública, uma assembleia pública. A palavra igreja aqui, eclesia, significa uma assembleia pública. E quando a gente pega esse termo, a igreja, gente, a gente entende pelo Novo Testamento que a igreja não é formada por frequentadores. A igreja é formada por pessoas nascidas de novo. O que forma a igreja? O que é ser igreja? Nesse termo coletivo, nós estamos vendo que a igreja é formada por pessoas nascidas de novo. E o entendimento que a gente tem da igreja, gente, molda a maneira como a gente vive. Olha só que interessante. Pensa só como as pessoas elas falam hoje de entrar na igreja. Eu vou entrar naquela igreja, vou ser parte daquela igreja, como se fosse um clube. Pensa que as pessoas dizem ir à igreja como se fosse apenas um prédio. Olha como as pessoas muitas vezes dizem de gostar da igreja como se ela fosse apenas um show. Mas tudo isso, gente, molda a maneira como nós nos identificamos com o que é ser igreja. A igreja, gente, é um corpo de pessoas que se entregam a Jesus. A gente pode trazer uma definição do que é ser igreja. A igreja é um corpo de pessoas que se entregou para Jesus, que não compraram o seu lugar à mesa, né? Ano da mesa. Vem para a mesa. Vem para a mesa. Eles não compraram o seu lugar à mesa, mas que foram convidadas a participar de algo maior do que elas mesmas. Meu Deus, que revelação maravilhosa. A gente não é igreja porque a gente frequenta um prédio. A gente é igreja porque a gente se junta com uma missão. Aleluia! Então, gente, a igreja é um grupo de cristãos, nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino e exemplo da sua liderança para proclamar a verdade, afirmando a sua crença na vida uns dos outros. Isso aqui é maravilhoso. Não é só a crença que eu tenho para mim. E é por isso que a conexão é tão importante. Porque não é só a crença que eu tenho, não é só a verdade que está sendo formada no meu coração. Não, essa verdade ela tem que sair de dentro de mim, ela tem que passar para as outras pessoas. O que vocês vão comentar aí hoje, daquilo que vocês têm experimentado da verdade, vai impactar a vida uns dos outros. Isso é ser igreja, é se reunir com uma missão, é se reunir com um propósito. Então, gente, a natureza da igreja é uma natureza coletiva. Quando a gente vê o termo eclesia, e muitas vezes as pessoas usam de maneira errada para dizer eu sou a igreja. O termo eclesia é um termo coletivo, não é um termo no singular. Então, gente, quando a gente fala de um termo coletivo, o que a gente pensa? Numa manada de elefante, é um termo coletivo, manada é um termo coletivo, né? Um bando de pássaros, um cardume de peixes. Um peixe não faz um cardume. Uma pessoa não faz a igreja. Por isso que Jesus enfatiza várias vezes os uns aos outros. Aquelas passagens que diz uns aos outros. A passagem que diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Por quê? Porque ser igreja fala de se reunir. Por isso quando a gente nasce de novo, gente, nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo. Nós ganhamos não somente uma realidade individual quando você aceita Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi uma realidade individual. Eu sou filho,
a Polly é filha, você é filho, você é filha de Deus. Mas quando nós somos inseridos na igreja de Cristo, eu e você ganhamos uma identidade coletiva. Por isso que é tão importante nos dias de hoje, gente, a gente entender o que é ser igreja. Veja, um cristão sem igreja é um cristão com problema. Que frase é essa? E em perigo. E em perigo, porque você fica solto. Vários vídeos que a gente consegue achar aí, né, no YouTube, né, de como os predadores, eles vão atrás ali de uma manada. E o que eles fazem? Eles separam um e depois eles atacam esse um, porque é muito mais fácil. E quando a gente está afastado da igreja, é muito mais fácil para o inferno atacar a gente. E o que é interessante é que fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Contra a igreja. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Esse grupo de pessoas que estão diante da palavra, obedientes, ouvindo e obedecendo a palavra. Então, as portas do inferno não podem prevalecer diante desse povo que proclama o nome de Jesus. Essa semana a gente vai passar um vídeo para vocês pelo WhatsApp, né, nos grupos da Conexão, que é um vídeo de uma palavra muito interessante, que é uma palavra em Zulu, que significa Ubuntu. Ubuntu significa eu sou, porque nós somos. E é um vídeo maravilhoso do pastor Tiago Rodrigo, tem, se eu não me engano, aí por volta de uns 5 minutos, para você assistir em casa e você entender a realidade bíblica do que é ser igreja. Deu para perceber o que Deus diz sobre nós, né? Deu para você pegar o que a Bíblia diz, que o que importa para a gente é a palavra de Deus. Coloque a palavra em alta no seu coração. Sabe por que o mundo tem muitas vozes, tem muito engano, tem muitos conceitos e ainda tem os sentimentos que vêm para cima da gente querer enganar a gente. Então fique ligado, fique com a palavra. E o mundo vem trazer egoísmo, sabe? De você viver para si mesmo. Olha só o que está aqui em 2 Timóteo 3. Eu acho que você já conhece, mas a gente tem que sempre lembrar. O que vai acontecer nos últimos dias? Você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí fala que as pessoas, os seres humanos, serão egoístas, avarentos, orgulhosos. Olha o 4. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E o mundo fala sobre isso, você tem que viver para si mesmo, aproveite você mesmo, é para você, sabe, a vida é sua, viva por aquilo que você sente, o que importa é o seu bronzeado, a sua casa nova, nada de generosidade. O mundo prega algo, viva por prazer, o que importa é você. O mundo prega egoísmo, e o sistema desse mundo está querendo entrar dentro da igreja, e a gente precisa levantar firme a nossa confissão de fé, e não deixar com que o nosso coração seja corrompido. Sabe, a Bíblia diz para a gente se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar Deus e não se conforme com o mundo. Nós não podemos pegar o sistema desse mundo, aceitar e vivê-lo. Fique ligado, sabe, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Cuidado com o ensino das trevas que pode corromper o seu coração e a sua casa. O que Deus diz sobre igreja é isso que a gente está falando. O que o inferno quer trazer para a sua vida é uma vida de egoísmo, para que você desça a ladeira abaixo. E Deus quer levar você, quem está do seu lado, para subir a ladeira acima e viver tudo que Ele tem. A filosofia desse mundo é terrível. E uma das coisas também que a gente ouve muito hoje, olha, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Os animais são lindos, bonitinhos, que lindo o seu pet. De repente você tem algum pet. Mas o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós cuidamos dos animais, temos eles por perto, mas nós nascemos para nos relacionar de forma apropriada com o nosso semelhante. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso é um privilégio para nós. Então valorize a igreja, valorize quem está do seu lado, valorize dentro da sua casa o seu marido. Muitas vezes a gente dá mais valor para um animal do que para uma pessoa. Isso está errado, gente. Será que eu preparo aquela comida gostosinha para o meu marido? Ou eu cuido melhor do meu pet do que do meu marido? Será que eu estou cuidando das pessoas que estão ao meu redor, depositando amor, sabe, compaixão sobre a vida delas? Ou eu estou focando em coisas assim, ou situações que não merecem tanto quanto o que está do meu lado? Não, de novo, não que os pets não sejam legais, mas Deus colocou do seu lado pessoas para abençoar a sua vida. E em Provérbios 18:1 está escrito assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Parece que aqui foi escrito agora, né? Parece que a gente não é nem algo escrito lá no Antigo Testamento, parece que é para hoje. Tem gente que só quer estar na sua própria companhia. Você já sentou do lado de uma pessoa que só fala de si mesma? Porque eu fiz, eu.
eu em alta? Não, é Jesus que tem que estar em alta no nosso coração. Se Jesus está em alta no nosso coração, se a palavra está em alta, a gente vai andar de forma apropriada. Você quer ficar sozinho na mesa ou você quer ter uma comunhão com os irmãos? Sabe, você quer viver sozinho pensando em si mesmo ou você quer desfrutar da jornada do lado de pessoas mais que vencedoras? Então, o que você quer? Qual que é o seu interesse? Você está interessado só nos seus próprios desejos e está rejeitando os bons conselhos? É tempo de avançar, é tempo de viver mais junto com outras pessoas para você desfrutar de bons conselhos. Ser igreja não tem nada a ver com coisas passageiras, não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver com andar em amor, tem a ver com ser família. E é isso que Deus fala sobre nós. A igreja é quem? A igreja é a família de Deus. Olha, que privilégio. Você faz parte da família de Deus. Deus te deu uma família natural, mas você faz parte da família de Deus. Ser igreja, então, é ser família. Em Gálatas 6:10 está escrito assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. É para fazer o bem a todos, hein? Mas, principalmente, aos da família da fé. Família da fé. Nós pertencemos a uma família. Então, quando a gente lê aqui, dá esse senso de pertencimento. Eu pertenço a algo muito maior do que eu. Deus me colocou na sua própria família. Também a gente começa a perceber que a gente não está sozinho. Sabe, a gente tem Deus, o Pai, por nós, o Espírito Santo que habita em nós, Jesus, que é o nosso intercessor. A gente tem a palavra, mas nós temos irmãos sobre a face da terra. Nós pertencemos à família de Deus. Nós temos pessoas com as quais a gente pode contar. E outra coisa, que está falando sobre fazer o bem. Nós temos uma função nessa família. Dentro de uma família, todo mundo tem função. Todo mundo tem algo para ser feito. E você tem uma função, fazer o bem. Então, não tem nada a ver sobre olhar para o próprio umbigo. Tem a ver, é sobre você pegar os seus dons, os talentos e o amor e depositar na vida de outras pessoas. Agora eu vou falar uma frase que é até do Rafa. União gera relacionamentos. Relacionamentos formam comunhão. E comunhão constrói amizade. Então, a primeira coisa é que nós somos família. É o primeiro entendimento que a gente ganha da palavra de Deus. Nós somos família de Deus. A segunda coisa que a palavra de Deus nos mostra muito claro é que eu e você fazemos parte de um corpo. Meu Deus! Olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 4 e verso 5 diz assim: porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, o que a gente vê nisso aqui? Que o corpo é um organismo vivo. O corpo é um organismo vivo. Então, se eu e você fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte desse corpo participando de algo maior do que nós mesmos, participando de algo em comum. O corpo de Cristo não está brigado, o corpo de Cristo não está brigando, o corpo de Cristo não está em luta. Eu e você cooperamos uns com os outros para um bem comum. Ora, se nós somos célula do fígado, nós estamos cooperando para que o fígado, como um órgão completo, possa funcionar bem. Então, quando nós falamos que nós somos parte do corpo de Cristo, nós estamos trabalhando. E Efésios vai nos lembrar isso, Efésios capítulo 4, falando dos dons que nós recebemos do apóstolo, do pastor, do evangelista, do mestre, né, do profeta. E eles nos foram dados para que a gente possa amadurecer e a gente possa andar de maneira ajustada. No corpo, a gente vai ter que ir se ajustando conforme a verdade, falando a verdade em amor, como diz a palavra de Deus. Então, nós somos família, nós somos um corpo, esse corpo é um organismo vivo, presta atenção, nós somos participantes uns dos outros. Aquilo que Deus impacta a sua vida é para a pessoa que está do seu lado. Aquilo que Deus fez chegar até você como uma bênção é para abençoar todo o corpo. Me lembro agora de uma amiga que a gente tem aqui na igreja. Certo dia ela não estava no encontro, ela tinha viajado, estava assistindo pela internet, ela viu o filho dela servindo na igreja. Pelas câmeras, ele estava servindo a ceia e ela ficou
tão feliz, sabe, de ver o filho dela ali servindo a Deus. E aí Deus falou com ela: se você está feliz, quanto mais eu. Imagina eu, Deus, como pai, olhando para ele, meu filho me servindo. E Deus se alegra quando a gente se reúne para servir a ele. Ele se alegra no nosso coração doador e voluntário. Dicas práticas, rapidinho, anota aí, não deixa passar não, para você efetivamente usar no seu dia a dia. Viva a realidade de uma família, então. Se a gente é família de Deus, vamos viver essa realidade. Se pergunte, analise, como eu posso ser uma bênção para alguém da minha família na fé? Como eu posso abençoar alguém hoje ou durante essa semana? Eu posso orar por quem? Por quem o Espírito Santo tem me dirigido para orar? Quem ao meu redor eu estou percebendo que está com o semblante caído e precisa de um encorajamento, um incentivo. Esteja perceptivo ao corpo. Veja quem está passando por dificuldades. E pronto, para a gente finalizar, seja um órgão ativo no corpo. Não seja um órgão passivo, seja ativo. Haja segundo a direção do Espírito Santo. Você tem servido? Você tem servido na sua igreja local? Você tem abençoado outras vidas? Qual é o dom que Deus te deu? Coloca para funcionar. Não esconde os talentos, não enterra. Mostra os seus talentos. Será que na sua igreja aí tem algum órgão ou alguma célula que está sobrecarregada porque você não está fazendo a sua função? Então, está na hora de agir. Está na hora de colocar, de fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Então a gente termina aqui. É isso aí. Que Deus te abençoe. E bem-vindo à mesa. Um beijo.